A paz de Deus! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, minha irmã, meu irmão, para mais um dia nós nos achegarmos ao Senhor fazendo a nossa leitura da Bíblia, a palavra sagrada de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se achegue a nós, porque nós aqui temos uma rotina espiritual com um único propósito: lermos a palavra, meditarmos no ensinamento do Senhor e a cada dia mais estarmos próximos de Deus. Esse é o nosso intuito, nos achegarmos ao Senhor e viver debaixo das bênçãos de Deus. E falando em bênçãos, eu fico muito feliz quando vocês comentam os vídeos. E eu recebi um comentário me fazendo uma pergunta e eu quero responder a pergunta. Quem fez foi a Valentina. Valentina, muitíssimo obrigada por seu comentário. Fico muito feliz de você estar participando e assistindo, entendendo e meditando. Gratidão. Respondendo a Valentina, a pergunta é: então, quem é próspero não é abençoado por Deus? A prosperidade é diferente da bênção? E é isso mesmo, Valentina. Ser próspero financeiramente não quer dizer que você é um homem abençoado por Deus. Porque a bênção, ela é a paz de Deus. Você é abençoado quando você é agraciado. E você só se sente abençoado quando aquilo que você recebeu te coloca em estado de paz, em estado de euforia e comunhão com o Senhor. Por isso que se chama bênção, é uma graça recebida de Deus. Porém, nem todo mundo que é próspero anda em retidão com o Senhor. Vejamos, no mundo que nós vivemos hoje em dia, há muitos e muitos e muitos homens com muita riqueza, com muitos bens, assim, dinheiro, né, que não dá pra gente estar contando, que não são homens íntegros, que não são homens que andam na retidão com o Senhor, não são sequer, muitas vezes, não acreditam, né, em Deus, são até ateus, mas são homens muito prósperos, mulheres muito prósperas, pessoas muito ricas financeiramente, muito ricas. Em contrapartida, nós vamos encontrar pessoas em estado humilde, de pouco bens materiais, mas pessoas muito sorridentes, que emanam uma luz, emanam uma paz, uma energia. Quantas vezes você já encontrou uma pessoa e diz assim: nossa, que gostoso, só de encontrar aquela pessoa eu já sinto uma paz, já me sinto mais leve, me sinto feliz, porque essa pessoa é abençoada e ela reflete o amor de Deus. E ser abençoado não quer dizer que você vai ser uma pessoa farta em bens materiais, não, uma pessoa rica materialmente, não, mas espiritualmente sim. Então, ser abençoado não necessariamente quer dizer que você é uma pessoa financeiramente próspera, porque nem toda prosperidade traz alegria, né? Nem todo dinheiro compra paz, compra família, compra o amor, né? Ele compra bens materiais, compra status, mas a bênção de Deus, de estar em harmonia com a sua família, de ter uma casa em paz, de você poder deitar a tua cabeça e falar: Senhor, muito obrigada, grande alegria sente meu coração de servir. Essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira bênção. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 38 do livro de Gênesis, que fala sobre Judá e Tamar. Judá é o quarto filho de Jacó, Israel, filho de Leia, aquele que herda a primogenitura, porque seus irmãos, Ruben, que é o irmão mais velho, que deveria ser o primogênito, ele tem relações com Bilha, concubina de seu pai, e perde a primogenitura. E os outros dois irmãos, Simeão e Levi, quando matam os homens de Sequém, porque eles haviam armado uma armadilha após a sua irmã Diná ter sido violentada pelo príncipe Sequém, então eles fazem uma armadilha e ao terceiro dia matam todos os homens à espada.
envergonha o seu pai, muito entristece a Israel, então eles também perdem a primogenitura e passa a ser de Judá. E aqui nós vamos ver um pouco do que acontece com Judá. Não vou fazer a leitura na íntegra hoje, vou estar explicando para vocês, para a gente poder estar fazendo uma meditação depois a respeito desse capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão adulão, cujo nome era Hirá, e viu Judá ali a sua filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela, e ela lhe concebeu 3 filhos, Onã e Selá. Então, ele é o seu filho primogênito e ele casa-se com Tamar. Só uma reflexão, Judá se casa com uma mulher cananeia, né? Pega uma filha de cananeu, daquela terra que mesmo os seus ancestrais habitando na terra dos cananeus, a ordem do Senhor é que não tomassem esposas dos cananeus. Mesmo assim, ele toma uma esposa e dá também uma esposa a seu filho, também cananeia, tá bom? Então, Tamar, ela é nora de Judá. E se casou com o filho dele mais velho, com porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então, Judá diz a Onã, que é o seu segundo filho: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita sementes de teu irmão. Para nós, nos nossos tempos atuais e com nossos hábitos, principalmente nossos hábitos ocidentais, isso para nós é incomum, né? Quando morre um varão, o irmão dele vai lá e se casa com sua esposa. Aqui no Ocidente isso não acontece. Se acontecer é porque eles se apaixonaram, quiseram ficar juntos, mas não por tradição. Porém, no Oriente ainda acontece isso, né? No Oriente Médio ainda existe esse costume, principalmente em religiões que seguem o Velho Testamento. E vou explicar para vocês a lógica disso. Nesse caso, Tamar ainda não havia concebido filhos de mas se ela tivesse filhos, o questionamento é: quem poderia amar mais os filhos do teu irmão do que você como tio? Porque você já tem uma ligação sanguínea. Então, para preservar os filhos e para manter aquela mulher na família, porque quando a mulher é 100% dependente do homem, ou ela é dependente do pai, e após o casamento, ela passa a pertencer à família do marido, né? Então, para não ter essa viúva na casa, eles dão ela de esposa a um dos irmãos. Nesse caso, era Onã. Mas vejam o que Onã faz. Porém, Onã soube que essa semente não haveria ser para ele, porque ele ia gerar filhos em nome de seu irmão. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente aos seus irmãos. Então ele tinha relações com Tamar, porém na hora que ele ia ter a ejaculação, ele jogava na terra, porque ele não queria que ela engravidasse. E Deus vendo isso, o Senhor vendo o que Onã fazia, também matou Onã, porque ele era mau aos olhos de Deus. Então, no verso 11, Judá diz assim a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra este também, como seus irmãos. E assim Tamar foi e ficou na casa de seu pai. Judá temia que seus filhos morriam por causa de Tamar, mas na verdade não era por causa de Tamar que seus filhos morriam, era porque eles verdadeiramente eram maus e, sendo maus diante dos olhos de Deus, o Senhor ceifava suas vidas. Porém, com medo, ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos estar na casa do seu pai, quando Selá, meu filho menor, ficar grande, eu dou ele
te dou como esposa dele. E passado algum tempo, ela está lá na casa de seus pais, a esposa de Judá morre. A esposa de Judá, que se chama Sua, ela vem a falecer. E passado o tempo do seu consolo, ele resolve subir e tosquear as ovelhas. E junto com ele vai Hirá. Hirá é o seu amigo pessoal, porém também é pai de Tamar. E aí eles dão um aviso a Tamar. Manda dizer para ela: eis que eu, teu sogro, subo a Tímna a tosquear as ovelhas. E veja o que Tamar faz. No verso 14 diz assim: então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à estrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande e que ela não fora dada por sua mulher. E Judá estava no caminho de Tímna, ela estava ali no meio das duas fontes e viu ela no meio do caminho e disse, achando que ela era uma prostituta, tá? Então ele disse assim: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto ele não sabia que aquela mulher era a nora dele. E ela diz para ele: e o que você darás a mim? E então ele vem, fala: olha, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela diz para ele: isso, só isso, eu não quero. Dá-me penhor até que envieis. Então ele fala: que penhor eu te darei? Ela queria uma garantia que ele daria o cabrito, mas na verdade não era o cabrito que ela queria a garantia. E olha o que ele deixa de garantia para ela. Ela diz para ele: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está na tua mão. E ele, tendo certeza que ia mandar aquele cabrito, ele não vê mal nenhum e ele deixa para ela o selo, o lenço e o cajado como um penhor, que depois que entregasse para ela o cabrito, ela devolveria o que era dele, né? Bens pessoais dele. Então, ele tem relação com ela. Após a relação, ele toma o caminho dele para ir para Tímna, tosquear as ovelhas, e ela volta para a casa do seu pai, tira aquela roupa, tira aquele véu, porque ela, estando de véu, não reconheceu ela como nora, volta e passa a se vestir novamente como viúva. No verso 24 diz assim: e aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo, aí eles mandam um recado lá para o sogro dela: Tamar, a sua nora, adulterou e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tire-a fora, para que seja queimada. Porque ela era uma mulher viúva e, mesmo sendo viúva na casa do pai, ela pertencia à família do marido, aquele que morreu. Então ela não poderia jamais conhecer outro homem, estar com outro homem, porque ela pertencia àquela família. Era o sogro, não mais o pai, que decidia com quem que ela deveria casar ou não. Mas ela, se sentindo ofendida, porque ele prometeu que ela casaria com Selá, Selá já era um homem grande e não foi dada como esposa, ela resolveu tomar as providências dela. E então, veja o que ela faz, olha. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este lenço e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho como sua esposa, e ele nunca a conheceu. E aconteceu que no tempo dela, né, que ela foi dar à luz, ela estava gerando gêmeos. Um dos gêmeos se chama Pérez e outro se chama Zerá. Amém, glórias a Deus, aleluia. Essa foi a leitura do capítulo 38 do livro de Gênesis.
O que fica de lição para a gente? O que nós devemos meditar a respeito? Judá pensa e ele acredita que Tamar é uma mulher contaminada porque casou-se com seu filho primogênito, e ele morre. Depois ela é dada como esposa ao seu segundo filho, Onã, e Onã também morre. O que Judá não sabia era que os filhos eram maus diante dos olhos de Deus, e não Tamar. E ele faz algo que na época, até para a época que eles viviam, não era normal acontecer. A mulher ser devolvida para a casa dos pais, mas como ele temia perder a vida do terceiro filho, ele devolve ela. O rapaz cresce e ela vê que ela não vai ser dada por esposa, e não seria dada mesmo como esposa porque ele tinha medo que seu filho morresse. Então ele engana ela. E aí ele avisa que ele está indo tosquear as ovelhas, e ela então resolve também enganar o seu sogro. Para no meio do caminho, se passando por uma prostituta, e ele tem relações com ela, e ela, muito esperta, fala: o que você vai me dar? Não, vou te dar um cabrito. Não, não quero só o cabrito, eu quero um penhor. E ela guarda aquilo. Por quê? Aqui nesse capítulo diz o seguinte, que quando ele volta para a casa dele, ele realmente envia o cabrito pelo amigo dele, que é pai de Tamar, e o amigo vai, leva o cabrito e não encontra a prostituta. E ele pergunta pro pessoal: vem, pessoal, cadê a prostituta que fica aqui na fonte? E eles respondem: não tem prostituta, nunca houve prostituta. Ele volta para ajudar e fala: olha, não tem prostituta. Ele fala: bem, eu tentei pagar e ela não estava ali para receber, mas na verdade não era o pagamento que ela queria, ela já estava com o pagamento. Ela já tinha gerado um filho da casa de seu sogro de uma forma incorreta, mas ela tinha herdeiros da casa de Judá. Ele só teve aquela vez com ela, nunca mais ele teve relações com ela. Ela continuou sendo viúva, 2 vezes viúva da casa de Judá, mas ela também concebeu 2 filhos, teve gêmeos de Judá. Então, a gente está vendo sobre julgar as pessoas. Judá julgava Tamar, achava que ela era problemática, sendo que na verdade não era, né? O problema de nós estarmos julgando as pessoas é o que nós pensamos a respeito das pessoas e não o que as pessoas verdadeiramente são. Então, tomar muito cuidado com nossos julgamentos, né? Porque os nossos julgamentos geram engano. Ele a enganou e ela também retribuiu aquele engano para ele. Que sejamos verdadeiros e mansos, porque quem somos nós para apontar e julgar as pessoas? O julgamento somente cabe ao Senhor. A nós cabe a obediência. Sejamos obedientes sempre, em todas as situações, obedientes e fiéis a Deus, porque o Senhor nos diz: sejam fiéis no pouco, que sobre o muito vos colocareis. Amém, glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Fecha teus olhos, se coloca em silêncio, mantenha sua comunhão e vamos elevar a nossa voz ao Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso amado Pai, nosso amado Senhor, nos achegamos a Ti, Pai, para dizer que não há outro Deus além de Ti e a nossa confiança é somente no Senhor, em todo o Teu poder, honra e glória. Senhor, muito obrigada pela palavra de hoje, essa que você nos mostra sobre a importância de falar a verdade e a importância de não julgar as pessoas. Porque nós não somos aptos e nem temos a permissão de julgar, porque nós só vemos aquilo que os nossos olhos, muitas vezes enganadores, nos mostram. Mas o Senhor é aquele que examina profundamente o coração dos teus filhos, e o julgamento somente a ti cabe. Por isso te pedimos, Pai do céu, nos conceda desde os céus, derrame sobre nós mansidão, derrame pureza sobre nossos olhos,
e derrame compaixão em nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração, para que sejamos mansos, não apontemos o dedo para ninguém. Quem somos nós, Senhor, para julgar nossos irmãos? Mas que sejamos tementes ao Teu poder, que andamos em retidão e pedimos assim, Senhor, acrescenta a nossa fé para que possamos cada dia Te servir melhor. Paizinho, peço que o Senhor abençoe grandemente cada irmão que está aqui conosco agora, ouvindo essa oração. Que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor reconcilie aquele que está em briga, seja com casamento, seja na família, seja no trabalho, que o Senhor faça reconciliação, que coloque o amor, a paz, que meu Pai, o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo da comunhão, do amor e da alegria e da união. Paizinho, queremos Te pedir também que nos livre de todas as ciladas do inimigo, livre-nos de todo o mal e tudo aquilo que não pertence ao Seu reino, que se afaste de nós. Muito obrigada, meu Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir ler a Tua Palavra, refletir sobre este ensinamento maravilhoso e nos colocarmos na Tua santa e gloriosa presença. Senhor, reconhecemos que somos fracos, pecadores errantes, mas se viemos a Ti, é em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Cristo Jesus. Muito obrigada pela tua companhia. Muito obrigada por você ter ficado até agora. Deus te abençoe grandemente. Um beijo.